Olá e bem-vindos. Vamos diretos ao assunto. Um impasse geopolítico de altíssimo risco a decorrer numa das passagens marítimas mais importantes do planeta. O Estreito de Hormuz é, neste momento, o palco de um conflito que parece estar em suspenso, mas, ao mesmo tempo, a um passo de explodir. E é aqui que tudo se torna confuso. Estamos a olhar para uma trégua a sério ou para uma forma muito mais subtil e silenciosa de guerra? Uma guerra de desgaste económico. A resposta, como vão ver, não é nada simples. Porque a contradição é gritante. De um lado, temos o anúncio público de um cessar-fogo por tempo indeterminado. Do outro, a realidade no terreno é um bloqueio naval que nunca foi levantado e que continua a asfixiar a economia do Irão, ou seja, um ato de guerra económica. E o impacto disto é astronómico. 140 milhões. É um número difícil de visualizar, mas pensem nisto. É o número estimado de barris de petróleo que estão, neste momento, retidos por causa do bloqueio. Uma quantidade que por si só tem o poder de abalar a economia mundial. Ok, vamos então perceber as jogadas de cada lado neste tabuleiro de xadrez tão complexo. O que é que Washington e Teherão estão a tentar fazer? Bem, a estratégia americana é bastante direta e tem um nome: pressão máxima. O objetivo é, literalmente, um estrangulamento económico. Com este bloqueio, os Estados Unidos querem cortar as fontes de rendimento do Irão, minar a sua capacidade de financiar as suas operações e, no final, forçá-los a sentar à mesa de negociações. E para que não haja dúvidas sobre este foco económico, basta ler o que o próprio Donald Trump dizia. Ao falar na perda de 500 milhões de dólares por dia, a Casa Branca está a apostar que a pressão interna sobre o regime iraniano, vinda até das suas próprias forças de segurança, se vai tornar simplesmente insuportável. Agora, do outro lado, a estratégia do Irão é a da resistência. É um jogo de paciência. Teherão aposta que consegue aguentar esta pressão por mais tempo do que o resto do mundo. A ideia é que a crise energética e económica que o bloqueio provoca vai gerar tanta pressão internacional que, no fim, serão os Estados Unidos a ter de ceder primeiro. E não há aqui qualquer sinal de que pretendam ceder. Esta declaração vem do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que é a facção mais radical do regime. A mensagem não podia ser mais clara. Estamos prontos para a luta e vamos responder a qualquer provocação. Mas, para se perceber realmente a resposta iraniana, temos de olhar para dentro. O Irão não é uma entidade única e coesa. Pelo contrário, está a passar por uma luta de poder interna profundíssima que torna tudo ainda mais complicado. E o ator principal nesta luta interna é precisamente a Guarda Revolucionária, ou IRGC. É uma força militar e política com um poder imenso e com uma agenda própria. É a facção que mais se opõe a qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos e muitas vezes parece jogar com as suas próprias regras. E a situação pode ser ainda mais extrema do que parece. Chegou a circular uma reportagem que sugeria que a Guarda Revolucionária podia ter, na prática, tomado o líder supremo como refém, uma espécie de golpe de Estado silencioso. Isto mostra a confusão total. Se os próprios Estados Unidos admitem não saber quem manda, então com quem é que se pode negociar? E claro, este caos todo serve de justificação perfeita para a estratégia de Trump. O argumento dele para manter o cessar-fogo indefinido é precisamente este. Não é possível chegar a um acordo porque, do outro lado, não há uma liderança unificada com quem se possa falar. É uma forma de manter a pressão económica sem ter de começar uma guerra a sério. Muito bem, agora vamos alargar o nosso foco. Como é que este conflito, aparentemente regional, está a ter consequências muito reais e palpáveis no resto do mundo? Porque o efeito dominó já começou. 20 mil. Fica com este número na cabeça. O que é que poderá significar? É o número de voos que uma única companhia aérea, a Lufthansa, teve de cancelar. O motivo? Racionamento de combustível. A escassez de querosene provocada pelo bloqueio está a forçar as companhias a tomar medidas drásticas. Isto não é uma teoria, está a acontecer neste preciso momento. E a causa do problema está bem visível nos preços. O custo do combustível para aviões mais do que duplicou, saltando de cerca de $700 para 1.600. É um aumento brutal que coloca uma pressão gigantesca em toda a indústria da aviação. Perante um cenário destes, bloqueios navais, escassez de combustível, risco de guerra, seria de esperar o pânico nos mercados financeiros, certo? Pois, o que vemos é uma calma surpreendente. Será que Wall Street sabe algo que o resto de nós não sabe? Esta manchete do Wall Street Journal capta na perfeição o paradoxo. Parece não fazer sentido nenhum. Apesar da ameaça real de um conflito, os investidores não parecem nada preocupados e os mercados continuam a subir. A explicação parece estar numa aposta calculada. No fundo, os investidores acreditam que o risco de uma guerra a sério é baixo. Para eles, este impasse tenso já é o novo normal. Os algoritmos financeiros ignoram as notícias e os mercados continuam a funcionar, quase como se estivessem desligados da realidade geopolítica.
E quando parece que já percebemos a história toda, surge uma reviravolta, um elemento de surpresa que coloca em causa toda a estratégia americana, a chamada Frota Fantasma do Irão. E isto leva-nos à pergunta fundamental. Se o objetivo é o tal estrangulamento económico, será que a estratégia de pressão máxima está mesmo a funcionar como planeado? Pois bem, a resposta pode ser não. Uma reportagem da Bloomberg, com base em dados de navegação, sugere que o Irão encontrou uma forma de contornar o bloqueio e de continuar a exportar o seu petróleo em segredo. E como é que fazem isto? Através de uma frota fantasma. Basicamente, são petroleiros que desligam os seus aparelhos de localização para desaparecerem dos radares. Assim, conseguem fazer transferências secretas em alto mar e entregar a sua carga, tornando o bloqueio muito, mas muito menos eficaz. Isto deixa-nos com uma última questão para reflexão. Numa guerra que é, acima de tudo, de pressão económica, em que a arma principal é o controlo, o que é que acontece quando o nosso alvo se torna um mestre na arte de desaparecer? É uma pergunta que, para já, fica no ar.